Qual? Carne. Carnal. Carnal não pode falar que vai morrer de... Ok. Então, a morte carnal. Física. Morte física, isso. Então vamos lá, morte física. Pronto, mais fácil. Eu não lembro dos termos exatos de Agostinho, eu lembro só do conceito. Física. Tá? E tem uma outra que também é interessante, que a gente não, às vezes, se esquece. A morte eterna. Por quê? A partir do momento em que eles pecam, eles estão condenados à morte eterna, a menos que eles creiam no Evangelho. Eles morreram quando eles comeram do fruto imediatamente? Não. Mas a data de validade deles foi iniciada no momento em que eles comeram. E a partir do momento em que Deus expulsa eles do jardim, eles estão espiritualmente separados do próprio Deus. Então, quando a serpente fala, ali no começo do capítulo, não, Deus está falando isso para que se vocês comerem, você vai ser igual a Deus. Você vai conhecer a diferença entre o bem e o mal. De fato, quando você olha no texto, finalzinho do capítulo 3, você vai perceber Deus falando aqui, ó. Versículo 22. Então disse o Senhor Deus, agora o homem, o ser humano, se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Então presta atenção. A serpente não estava totalmente errada. Ela falou algo que procede. O ser humano iria conhecer a diferença entre o bem e o mal. Só que há uma diferença do conhecimento do ser humano para o conhecimento de Deus. Eu quero ilustrar isso com uma... De novo, toda ilustração humana ela é falha. Mas pensa, por exemplo, no câncer. Tá? Então você tem dois tipos de pessoas. Você tem o oncologista e você tem o paciente. Pergunta: os dois sabem o que é câncer? Sim. Sim. Mas eles sabem o que é câncer da mesma perspectiva? Não. Esse aqui sofre. Esse aqui conhece profundamente, sem sofrer. Guardadas as devidas proporções, é a mesma ideia do conhecedor do bem e do mal que Deus falou em relação ao que a serpente falou. A serpente estava querendo convencer Adão e Eva. Se vocês comerem, vocês vão ser igualzinhos a Deus. Vocês vão conhecer o bem e o mal. Não tão assim. Porque ele queria que a Eva acreditasse que eles iam ser iguais a Deus. Agora, qual que é o problema com esse ponto que a serpente fala e Eva acredita? Eles já eram a imagem de Deus. Eles já eram conforme a semelhança de Deus. Então ela usa um conceito deturpado para enganar a Eva e consequentemente Adão. E aí eles passam a conhecer o bem e o mal, só que de que forma? De uma forma que vai produzir o quê? Morte. E não vida. E aí Deus decide o seguinte: vamos expulsar Adão e Eva do jardim. Por quê? Porque se eles comem da árvore da vida, eles vão ser eternamente pecadores. Não na minha presença. Então Deus expulsa eles do jardim. Deu para entender? Ficou claro? Você vê que o evangelho quando vem... Cara, é muito legal. É muito legal entender isso aqui. Tá?